Olá, palmeirenses, boa tarde, amigos do Razão Palmeirense. Ontem ganhamos de 2-0 do Mirassol e tudo que girou em torno dessa partida é muito interessante, desde o início, durante e o final, principalmente com a entrevista do Abel. No início foi muito destacada a goleada que nós levamos de 6-2, então eles davam mais importância para a goleada do que o próprio jogo, né? Praticamente todo mundo sabia que o Palmeiras ia jogar com reservas e foi uma grata surpresa o Everton no gol. Ajudou muito, porque o primeiro tempo foi horrível e levamos um certo sufoco, porque só deu Mirassol. E infelizmente o Lomba parece-me que quebrou o dedinho e vai ficar fora por um bom tempo. Então, essa a gente vai depender do Silvestre caso o Everton não puder jogar. Mas aquele negócio, né? O Everton é o titular e acredito que não vai ter convocação que tire ele e precise utilizar o Silvestre. E goleiro sempre é bom ficar jogando. O time, a Tuesta, para mim, não serve marcando. Ele tem que ser aquele volante que não pode depender a última marcação dele. Lógico que tem que marcar, porque todos do Palmeiras têm que marcar. Jailson, meu Deus do céu, a gente quase ficou sem um jogador por conta dele. E isso não é falta de experiência. Isso foi muito complicado, tem que ser cobrado dele, porque se a gente fica com menos um jogador no primeiro tempo, ia complicar bastante. E o Palmeiras não jogou nada, tá? O Tabata não conseguiu jogar, a Tuesta também não. Breno Lopes muito esforçado, eu gosto do Breno Lopes. Kuzevic não estava bem. Então, nós fomos um time inativo no primeiro tempo, infelizmente. E tivemos sorte, né, de não ter levado o gol. Fraco Lopes, tá preocupando, viu? Tá preocupando porque ele não deslancha, ele tá tendo chance, não deslancha. Ele precisa sim mostrar o futebol dele. Também o time não estava bem, né? A bola não estava chegando para ele. Quando chegou, ele não consegue, tá muito afobado. Ele precisa marcar e ter tranquilidade. Naves eu gostei que entrou, Fabinho eu gostei que entrou. E falar o que do Giovani, né? Em dois lances ele decidiu o jogo. Mas todo mundo já está falando que ele tem que ser o décimo, ter segundo jogador. Só que, pessoal, é um jogo, tá? É um jogo ainda. O que leva a isso? O jogador entrou bem, todo mundo bota esperança, pede ele como décimo segundo jogador, e depois ele entra no outro jogo com os titulares e não consegue se encaixar. Aí ele vai virar bagre, como todos os outros que todo mundo fala que é bagre. Os bagres campeões, né? Então vamos com calma, vamos dar tempo para ele. Ele foi preparado, o Giovani foi no ano de 2022, ele foi preparado para o ano de 2023. Então ele está muito bem preparado, só que vamos com calma. Vamos com calma, porque mesmo se ele entrar e não resolver o jogo, ele não vai ser um bagre. O problema é que levam muito sarrafo quando um jogador vai bem e acha que ele tem condições de fazer a mesma coisa em todos os jogos, e não é assim. Vamos com calma, porque tem um caminho. Esses jogadores que estão da base, né? Que estão tendo oportunidades, e eu falei que depois da Supercopa o Abel ia dar oportunidade sim. E vai ter que seguir o ciclo normal, que é dar oportunidade e eles mostrarem que têm condições de ser o segundo reserva. Assim como o Vanderlan fez, não foi muito bem ontem, mas aquele negócio, ele já conquistou a vaga de segundo reserva. E todos esses jogadores vão ter que conquistar, e não vai ser um jogo que eles vão conquistar. Mas já fica um asterístico aí para o Giovani, que foi muito bem, e os outros da base como o Fabinho,
Naves, todos que entraram também mostraram, né? Eu acho também que facilita, né, eles terem jogado na base, né? Então, o Giovani procurava o Endrick procurava o Giovani. Então, isso daí pode dar muito certo, né? E nem sei se o cruzamento que o Giovani fez se não era para o Endrick, porque o Endrick estava logo atrás. Mas há de se ressaltar, Breno Lopes, a posição que ele ficou, o espaço que ele ocupa, que é perfeito para um centroavante, e ele fez um gol de centroavante. E teve que reagir rápido, porque o Giovani foi muito rápido na jogada. E ele cabeceou muito bem. Se não cabeceasse, ia cair no pé do Endrick. Mas está valendo, está valendo. Muito bom o Everton pegou muito, tá? Tava sempre nas bolas. E uma coisa para se destacar negativamente, a transmissão da Record, que ficou somente falando do Abel, das coisas do Abel, do que deveria fazer, do que não deveria. Muito, lógico que o primeiro tempo foi uma porcaria, não tinha muito para falar, mas a gente sente que eles insistem em falar do Abel, insistem em ficar falando do Abel e o pior, né? Já existe câmera separada somente para o Abel. E todos os lances importantes, em vez de passar o replay, não, eles ficam mostrando o Abel, a reação do Abel. Então, infelizmente, o Abel se tornou um ícone, né? Que o pessoal vai ficar mostrando ele e vão ficar pegando no pé dele. E o Palmeiras tem que brindar muito, muito ele. Por quê? Na entrevista em que o Abel deu, eu fiquei preocupado, viu? Ele mostrou arrependimento, só que falou que tudo isso aconteceu para mudar o foco da vitória do Palmeiras, eu concordo. E ontem também, por incrível que pareça, o foco foi o Abel, não foi a vitória do Palmeiras por 2-0 no Mirassol, infelizmente. Então, a imprensa está sempre mudando o foco. Quando o Palmeiras perder, aí sim eles vão falar da derrota, lógico, metendo o pau no Abel. Mas o foco ainda está no Abel e isso me preocupa muito, por quê? Porque em 2 momentos ele falou da família dele. E o Abel, ele já deixou bem claro que ele não gosta de falar da família dele. Ele falou da esposa e falou da carta da filha. Mas aquele negócio, quando a coisa não está bem, a gente se apega assim à família. Então é isso que ele está fazendo, se apegando à família. Apesar que todas essas críticas é uma coisa à parte, porque o trabalho dele está sendo bem feito e todos os palmeirenses estão orgulhosos por ele. E o cirquinho tá pegando fogo lá no Cheirinho, hein? O tal de Vidal lá falou para o Colo-Colo ir buscar ele no Flamengo. Onde ele não entrou, ele deu piti. Então as coisas não estão bem lá, viu? Péssimo momento para isso acontecer, porque eles estão prestes a disputar o Mundial. E uma coisa que eu chamo a atenção, né? Os dirigentes deles falaram que ia trazer uma contratação de mundial e mais 2, no total 3 contratações. E o que trouxeram? Trouxeram só agora um refúgio chamado Gerson, que não foi bem na nossa partida, nós ganhamos praticamente em cima do jogo dele. Então é aquele negócio, muita gente pede contratações para o Palmeiras, então eu chamo a atenção a situação do Cheirinho, que gasta mais de 1 bilhão de contratações para ganhar do Palmeiras e não consegue. E a nossa base, que está aí, que mostrou que a nossa base tem valor. Então, antes de contratação, a gente precisa, eu sempre falei, antes de se pensar em contratação, precisa pensar que essa contratação vai tirar o lugar de um garoto da base. Então, é complicado o pessoal que pede contratação. Palmeiras e Santos no Morumbi, gente. Só 12 mil ingressos até hoje cedo foi vendido. Teve problemas, né, para o início das vendas. Espero que eles solucionem e liberem, não só para o sócio-avante, mas para o torcedor comum, porque temos que lotar lá o Panetone. Não pode ficar vazio, não. Então, diretoria,
Tome providências, porque tem muito poucos ingressos vendidos. Libera tudo para vender. Não tem essa de dar prioridade para sócio, não sei o quê. Não, libera tudo que vai sobrar ingresso. Se vocês não tomarem essa atitude logo, não vai dar tempo. Tem que liberar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ossolindo Razão Palmeirense, rumo a 400 inscritos. Estou muito feliz que eu já passei do 350 e agora rumo aos 400 inscritos. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Hoje estarei às 15 horas no Porcaria com Tedesco, Danilão e mais convidados. Um abraço.